A partir de agora, pela Rádio Mundial. Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos. Olá, sou Ademar Ramos e começamos agora aqui na sua Rádio Mundial FM 95.7, em sintonia também com AM 660, mais um programa Consciência e Revelações. Esse programa que é totalmente dedicado a você, meu amigo, minha amiga, para nós falarmos da consciência, dessa sabedoria de Deus, dessa sabedoria magnífica que está expandida de uma forma comercial, de uma forma universal, e espalhada por todos os reinos da natureza. A consciência está no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no quarto reino hominal, e advém de um quinto princípio, de um quinto reino, que nós chamamos reino angélico. Anjo aqui, vale dizer, são inteligências criadoras. Estas inteligências que, separadas em suas subdivisões, criam respectivamente os reinos mineral, vegetal, animal e hominal. Como os asuras, que criam o reino mineral, os Agnisvatas, que criam o reino vegetal, os Barishades, que criam o reino animal, os Jivas, que criam o homem, o nosso reino, o reino hominal, e o anjo propriamente dito, que cria todos os demais anjos e todas as demais manifestações conscienciais. E este programa Consciência e Revelações visa canalizar com toda esta consciência superior, com toda esta sabedoria que nós chamamos sabedoria daquele que comanda todo o contexto evolutivo, que é o Senhor Melquisedeque, ou aquele que significa Senhor das duas faces, e que carinhosamente nós chamamos de Rei do Mundo, e que comanda todos os ciclos evolucionais. Respeitando, obviamente, os reinos da natureza que ele cuida, o mineral ele cuida, o vegetal também, o animal está sob o seu comando, mas o hominal ele nos deu a capacidade do livre arbítrio e interfere de uma forma indireta e não diretamente como nós pensamos. Melquisedeque é o grande enigma, o grande arcano, a seidade, o espírito, a consciência maior, o grande arcano, o grande mistério que tem como corpo o próprio planeta Terra. E através de suas palavras, através de sua consciência, nós apresentamos o nosso programa Consciência e Revelações para falarmos desta consciência e para revelarmos as verdades cíclicas que advêm de Melquisedeque através da sua manifestação trina atual, como Maitreya, em dois aspectos, já que ele é andrógeno, masculino e feminino, Apavanadeva e Mitradeva, e das suas duas colunas, Akidorje ou rigor e Akigorje ou amor. Também, além desta tríade que representa todo o padrão trino evolutivo, já que 3 é o número da evolução, pai, mãe, filho, macho, fêmea, filhote, tudo é trino, todas as religiões são trinas, tem as divindades trinas, Sati, Shiti, Ananda, Brahma, Vishnu, Shiva, Rei, Rainha, Valete, Pai, Espírito Santo, Filho, e a maioria como Pai, Mãe e Filho. 3 é o número da evolução. Então, Melquisedeque se manifesta dessa forma trina, através de Maitreya, que é andrógeno, tendo o aspecto masculino e feminino, como eu disse, e 2 colunas, e tem os 7 mestres que envolvem este centro de comando evolucional, que a gente chama 7 mestres da Shuddha Dharma Mandalam, 7 mestres da GFB, ou da Grande Fraternidade
branca de luz, de pureza, de paz e de amor, e que a gente chama mestres da teosofia, onde Teo é Deus e Sofia e sabedoria. Moria, Hilarião, Joalcul, Serapis Bey, Veneziano, Kutume e o grande Germano, que faz a síntese dos conhecimentos setenários. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho nos aspectos conceituais de Melquisedeque e destas hierarquias sobre aquilo que a gente conhece como liberdade. Hoje, na realidade, nós temos mais libertinagem do que propriamente liberdade. E a liberdade que todo mundo prega dentro da tríade fraternidade, igualdade e liberdade realmente deixa muito a desejar. O que é liberdade? Liberdade é um substantivo que faz a designificação mais difícil de ser definida, de ser caracterizada, pois definir, esta palavra definir, já vem do latim definire, que é dar fins. E quando a gente vai dar fins ou definir liberdade, eu estou criando limites. Porque quando eu defino algo, eu definir é dar fins. Então, como é que eu posso dar fins à liberdade, se liberdade é não ter fins, ou não ter limites? Então, fica uma coisa assim, meia difícil. Então, dar fins, definir, é dar restrições. E liberdade é a própria ausência de restrições. Liberdade é a própria ausência de condições. Então, definir liberdade é impossível. Porque definir é dar fins, é dar limites, é dar condições, e liberdade é não ter condição alguma, restrição alguma. Então, ao invés de definir a liberdade, nós vamos entender consciencialmente o que a liberdade quer dizer. Liberdade é a própria existência. O universo é livre. Os planetas são livres em torno do Sol. Mas existe uma força que administra essa liberdade que cada planeta tem, independentemente dos demais. O universo todo está flutuando, o universo todo está levitando no espaço cósmico, nesse espaço infinito, e o universo todo ele é livre, e a distância entre as galáxias é infinitamente incalculável para nós, e tudo então está dentro de uma liberdade. Mas é uma liberdade que existe um determinado controle, não de limitação, não de restrição, mas para permitir a própria existência. Então, se a gente entender assim, liberdade é a própria existência livre, é a própria manifestação pura, é a própria condição, é o próprio estado de qualquer coisa que não tem condição alguma, ou que não tem algo estabelecido. Então, quando eu estabeleço alguma coisa, não é liberdade. Quando condiciona alguma coisa, não é liberdade. Então, é um contexto filosófico muito difícil de ser colocado em termos de definição, já que a definição dá estas restrições. Então, aqui, de início, entender o que é liberdade é um pouco difícil. Então imagina então o que a sociedade vai entender de liberdade, o que os sistemas políticos vão entender de liberdade, o que as religiões, o que as filosofias vão entender exatamente do que é liberdade. A verdadeira liberdade, ela existe única e exclusivamente quando ela é a expressão viva da própria natureza. A natureza é livre, mas ela está sujeita às leis da própria natureza que regem os fatos e acontecimentos naturais. Mas a natureza é livre, mas existem as leis que fazem com que a natureza observe estas leis e aconteça livremente na sua expansão evolucional através dos seus reinos. Então, a liberdade ela existe na natureza e a liberdade deve existir na vida. Então, a vida deve existir também sem qualquer restrição ou sem qualquer condição. E nós vivemos assim. Eu pergunto para você que está me ouvindo. Você vive sem qualquer restrição? Você vive sem qualquer condição? Todos nós vivemos sem liberdade. A liberdade para nós é algo realmente difícil de acontecer. Mas quando nós experimentamos o sabor da verdadeira liberdade, ele é gratificante, ele é delicioso e isto eleva a nossa alma nos mais elevados níveis conscienciais da felicidade.
A liberdade é, portanto, um atributo de Deus. A liberdade é um atributo superior, um atributo divino, um atributo magno, um atributo, vamos dizer, excelso, que nós buscamos e que nós procuramos atingir. É como a perfeição. A perfeição nunca vai ser atingida porque, por melhor que eu faça, eu sempre posso fazer melhor qualquer coisa que seja. Porque a perfeição é Deus, e como Deus é infinito, a perfeição é infinita também. Atingir a perfeição é impossível. Então veja que é um processo de melhoria contínua, sem fim, e a gente não enxerga onde poderemos chegar. É como a qualidade. A qualidade não é uma qualidade perfeita, não é aquilo que é melhor. É algo que pode sempre ser otimizado, pode sempre ter acréscimos de uma melhoria contínua. Então a qualidade é uma condição. Esta é a qualidade para esse produto, esta é a característica desse produto, com esta qualidade, com estas restrições. Então a qualidade está sujeita a restrições, a liberdade não. A liberdade é incondicional. Então veja como que nós somos livres. No pensamento. O pensamento nós podemos pensar o que nós quisermos. Ele é totalmente livre. Ele pode se expandir como ele quer. O limite dos nossos pensamentos é o limite das nossas possibilidades. Nós podemos ir até onde a gente conseguir atingir sem ter restrição alguma. Aí sim, nos pensamentos, nós somos livres e temos a liberdade. Por isso que nós temos uma missão de sermos livres pensadores, para podermos exercer a liberdade de pensar. Mas quando essa liberdade é tolhida, quando esta liberdade é cerceada, quando ela é guardada entre muros de preconceitos, entre muros de dogmas religiosos, filosóficos e outros, então essa liberdade não existe e nós nunca seremos um livre pensador. Então, veja que realmente a liberdade ela é fundamental. Até a própria gravidade, ela segura a liberdade. A Terra gravita. Então a Terra não é totalmente livre, porque se ela fosse totalmente livre, ela teria movimentos que levariam a um caos em nosso planeta, e aí seriam movimentos sem uma finalidade, sem uma constância. Então a própria gravidade breca a liberdade existencial da nossa Terra, a liberdade existencial dos planetas, das estrelas, das galáxias. Mas apesar da liberdade segurar um pouco, né, os movimentos, tudo é livre no universo, não tem nada interferindo no outro, não tem interferência, não tem achismo, não tem proibições. Por que o reino vegetal funciona? Porque não tem proibições, não tem regras, não tem ninguém proibindo o reino vegetal, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é só o vegetal que aceitar o Jesus clorofila, por exemplo, vamos chamar Jesus de clorofila, o Deus clorofila, é que vai para o reino dos céus. O vegetal que não aceitar o Jesus clorofila vai para o inferno. Isso não tem condição. Então a verdadeira liberdade é não depender de nada, de dogmas, de religiões, de filosofias, de nada, de absolutamente nada, é existir simplesmente pelo fato de existir. Esta é a grande liberdade. Mas isso existe. Você conhece as pessoas que pensam assim? Não, mas o mineral é livre. As reações químicas, elas atuam dentro das leis químicas da própria natureza, das reações, onde o homem tira o oxigênio que está ligado aos metais através dos óxidos, como hematita, como alumina e como bauxita e tantos outros, e depois o que acontece, não é? Aí o próprio metal liberado é novamente oxidado pelo oxigênio para voltar à sua forma inicial. Então existem leis que regem isso, né? Então veja que a liberdade ela é realmente difícil de ser entendida. E a liberdade na prática de nossa vida praticamente não existe nos conceitos filosóficos, nos conceitos espiritualistas. A liberdade ela é definida como o estado de uma pessoa livre, o estado de uma pessoa isenta de quaisquer restrições,
tanto externas como internas, tanto físicas como morais, como intelectuais. A liberdade é o poder de exercer livremente a sua vontade, de pensar, de agir, fazer o que tem direito como livre pensador, como uma livre pensadora. A liberdade é, portanto, a condição de não estar sujeito à própria sociedade dentro de controles, dentro de arbitrariedades externas. A liberdade é a própria condição de não estar sujeito a nenhum ou a qualquer tipo de escravidão ou de servidão. E nós não somos livres. Nós somos escravos do dinheiro. Sem dinheiro, sem o vil metal, sem a vil moeda, sem o vil papel, nós não fazemos nada. Então, a liberdade ela é totalmente adversa aos processos do dinheiro. O dinheiro prende, o dinheiro escraviza e a liberdade desprende, a liberdade desperta. E ela liberta. Liberdade é independência plena. Liberdade é autonomia global. Liberdade é imunidade a qualquer coisa, inclusive as doenças, inclusive as pragas, inclusive a qualquer coisa que agrade a nossa felicidade. Então, quando a gente adquire a verdadeira liberdade, nós ficamos com imunidade a tudo e qualquer efeito negativo, nefasto. Liberdade é o próprio direito de existir, é o próprio direito de estar, é o direito de ser como se é na realidade. É a livre expressão de cada um. Isso é liberdade. E falando de direito, associado com a liberdade, você que é juiz, você que é promotor, você que é advogado, você que é desembargador, você que cuida de leis ou mexe com leis, você que deveria entender leis, mas infelizmente não entendem, vocês que são deputados federais, senadores, deputados estaduais e também vereadores, que muitos nem sabem o que é lei, não sabem nem o que estão fazendo lá, essa é a grande verdade, mas infelizmente a gente não tem requisitos de lei para quem vai fazer leis, então como é que ele vai fazer uma lei digna, uma lei honesta, aí dá toda essa cambalhordice, não é? De leis esquisitas. Então determinadas leis deveriam ter pessoas especialistas em leis, não é isso? Então este é o princípio que realmente a liberdade tem aspectos negativos, né? Então a liberdade tem aspectos positivos e aspectos negativos. Mas no direito a liberdade é a isenção de toda e qualquer restrição que exista, não é? Exceto aquelas que são prescritas pelos direitos legais de outrem. Então o que diz o direito? Que você é livre livre com isenção de todas as restrições, né? Exceto aquela restrição onde você tem que respeitar a liberdade do outro. Então eu não sou livre totalmente, porque eu tenho que respeitar a liberdade do outro. Então veja que a liberdade é muito complexa, é muito difícil de ser entendida, porque isso já limita a liberdade em si. A liberdade não existe na realidade em sua totalidade, em sua plenitude, mas apenas de forma parcial. É isso que a gente tem que entender. A liberdade é, portanto, parcial. E o quanto de parcial a liberdade representa é o quanto que nós temos que nos fixar. Então todos nós vivemos dentro de restrições. Todos nós vivemos dentro de leis, dentro de normas, dentro de condições, dentro de processos, normas, leis religiosas, decálogo como o de Moisés, leis e normas civis, regras e aqui, regras e ali, regras de empresa, regras de sociedade, regras sociais. Então nós vivemos muito mais condicionados, presos a restrições, a limitações, do que a nossa própria consciência consegue entender e consegue captar. A falta de liberdade é muito mais forte do que ela deixa se transparecer a cada um de nós. Onde quer que vamos, onde quer que estejamos, em qualquer situação, façamos o que estivermos fazendo o que estivermos fazendo naquele momento, em qualquer situação, fazendo lá o que quer que seja, não somos livres.
nós estamos sendo presos com amarras invisíveis, com amarras ocultas que nos limitem, que nos prendem, que nos cerceiam os movimentos, a liberdade em si, que nos brecam, impossibilitando a nossa manifestação em livre vida, solta, no estado de liberdade em plenitude. Nós nem enxergamos as amarras que nos cerceiam a liberdade. Mas nós não temos liberdade, nós estamos presos a regras, condições, a tanta coisa que no final nem enxergamos a que estamos amarrados. E quando nós estamos amarrados, presos com tudo isso, a gente sequer pode entender o que é liberdade. A liberdade é sair disso, a liberdade é ver o mundo com outros olhos. Nós somos escravos, sim, de diversas coisas. Nós somos escravos do nosso próprio corpo. Você que está me ouvindo, você pratica a hipoteca somática de você. Então, como é que você pratica uma hipoteca somática? Do próprio corpo. Então você hipoteca o seu corpo no trabalho que você tem, naquela empresa que você está, naquela atividade que você está. Você hipoteca o seu corpo no cuidar dos seus filhos, né? Na aderência que você tem com aquele homem, com aquela mulher. E quando a gente hipoteca o corpo no trabalho, não é? Em qualquer atividade remunerada, nós o fazemos então uma hipoteca somática, uma hipoteca do corpo em troca do dinheiro. Para quê? Para que possamos viver livres, para que tenhamos a sobrevivência, mas para ser livre nós temos que ser escravos do próprio dinheiro. Escravos da vida, escravos do trabalho, escravos de tudo que nos cerceia. Então veja que o dinheiro não é natural, ele não faz parte da natureza, foi criado pela entidade humana e é por isso que ele gera tanta confusão e tanta encrenca nos relacionamentos sociais. Então, realmente, sem dinheiro, o que a gente faz? Nada, absolutamente nada, nem chega em casa saindo daqui da Rádio Mundial, sem dinheiro, para onde que eu vou? Não sei nem o que eu vou fazer sem dinheiro. Vou ter que andar muito, vou ter que me cansar, vou ter que ter desgaste. E é exatamente o dinheiro que nos tolhe a liberdade, o nosso grande avaliador moral. Para você conhecer a moral de uma pessoa, veja o relacionamento que ela tem com o dinheiro. Então, vamos avaliar uma pessoa? Vamos. Então, põe essa pessoa, senta no banquinho e veja qual é a relação que ela tem com o dinheiro. É uma relação egoísta? É uma relação assim incoerente? É uma relação assim massacrante, que provoca sofrimentos, dores, etc. Qual é a relação que ela tem com o dinheiro, né? Então, veja, a nossa alma ela é complicada. A nossa alma é escrava de religiões. Então, quando a gente aceita Jesus para ganhar a liberdade, a gente fica escravo de Jesus e não aceita mais ninguém. Então, que liberdade que é essa? Então, só Jesus salva? Não é bem assim. Jesus é um caminho, lógico que é um caminho, mas ele é o único. E quem nunca ouviu falar de Jesus, que nem os chineses lá, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, onde não tem essa figura? Então, como é que é? Vai todo mundo para o inferno? Não é bem assim. Então, veja, quando a gente aceita algo que é aquilo que vai resolver, aquilo é tudo, não é bem assim. A gente fica escravo de um ícone, a gente fica escravo de alguma coisa. A liberdade não é isso. Agora, qual seria a verdadeira liberdade? O ecumenismo, aceitar todas as religiões, aceitar tudo isso como uma grande verdade, porque não existe religião superior à verdade. E se eu aceitar como verdade magna, verdade maior, verdade superior, que Deus é um só, e que esse mesmo Deus, Deus eterno, que criou o mundo, está atrás de todas as religiões, e que pouco importa se ele se chama Jesus, se chama Maomé, se chama Krishna, ou se chama Ram, ou se chama Zoroastro, Zaratustra, pouco importa o nome dele, Forri, não me interessa o nome dele, que traz que Deus é Deus. Então, a verdadeira liberdade religiosa é quando nós temos o ecumenismo das religiões e aceitamos um verdadeiro Deus. Então veja que a maioria das pessoas é escrava a esta ou aquela religião. Isso então tolhe toda a sua liberdade religiosa, toda a sua vida. Então nós temos que respeitar sim as religiões. Podemos ter uma de preferência. Não sou contra isso não. Nem Deus é contra. Mas não podemos deixar de aceitar as outras. Então, só temos a nossa, mas temos que respeitar as demais. Nós vivemos no Estado laico aqui no Brasil, a nossa Constituição é laica, então nós podemos usar
e desfrutar de todas as religiões. Pelo menos nisso existe essa liberdade brasileira em nossa Constituição. Então, quando a gente se prende nesta ou naquela religião, quando a gente se fixa num temor a Deus, então se a gente teme a Deus, onde está a nossa liberdade de exercer a própria vida independente como livre pensador? Então veja, é medo do inferno, é medo do purgatório, é temer a Deus. Então isso existe liberdade? Então não tem liberdade. Então seguir os 10 mandamentos para ganharmos o céu, que até hoje ninguém que morreu voltou para dizer se existe mesmo. Inferno eu sei que existe, que é aqui mesmo. Mas o céu, que é onde tudo funciona, tudo é perfeito, não existe aqui. Então será que existe outro lugar? Ninguém sabe, alguém prova, quem tem isso? Então não adianta falar que essa religião leva ao céu, já que ninguém voltou de lá, ninguém disse. Então quem falou foi a Bíblia que escreveu, foram as religiões que escrevem, mas isso vem de seres humanos que escreveram. Então as religiões são fundamentais, elas são importantes, são fantásticas, mas são aquelas que mais escravizam a própria humanidade e aquelas que provocam a ignorância ao sagrado, porque ficam na dependência dos entendidos que são os padres, os pastores, todos aqueles que passam religião para os outros. Então eu pergunto, dentro de uma religião existe liberdade? Qual é a liberdade de um clérigo que não pode falar o que quer porque tem um papa que não ergue e não deixa ninguém falar? Então, pelo menos o de Constantinopla, o Papa ortodoxo, ele erra, todo mundo aceita. Isso foi a grande cisma, a grande separação dos ortodoxos. O Papa erra, o padre pode casar, os conceitos religiosos são diferentes em algumas coisas, mas a essência é praticamente a mesma entre o catolicismo e a religião ortodoxa, não é? Então veja que existem conceitos. Então a gente está preso, a gente está dentro de uma escravidão, dentro de uma ignorância tremenda através dos meios religiosos. E se a gente falar na educação, nós somos escravos da educação castradora e limitadora que é impingida, goela abaixo a cada um de nós. Então todos nós vivemos presos às leis, todos nós vivemos presos a regras, condições, para que possamos entender o que é liberdade e nunca sabemos o que é isso, porque é muito difícil de entender. E todos nós buscamos a liberdade sendo escravos. Passamos a nos livrar das mesmas leis, regras, condições que não nos deixam ser livres. Nós somos escravos do dinheiro pela hipoteca somática, que nós já falamos. Nós somos escravos dos vícios, escravos da nossa ignorância, do fanatismo, da nossa burrice, escravo principalmente da ignorância de si mesmo, dos dons que a gente tem. Nós somos escravos dos preconceitos, dos dogmas. Nós somos escravos das doenças, dos erros, do tempo, da família, da sociedade. Ou seja, nós somos escravos em tudo e nem sequer temos consciência dessa escravidão que nós somos. Então, eu peço para você pensar um pouquinho sobre o que é liberdade. Tudo isso é importante, a gente não pode deixar de ter regras, mas também eu tenho que ter liberdade. Então a liberdade, embora controlada, ela tem que ser realmente vivenciada, ampliada, o melhor que pode, não é? Liberdade é o prêmio maior que nós podemos ganhar, mas que nós apanhamos muito para consegui-la na vida. Liberdade é a própria motivação natural desta vida que permite que todos nós, presos, possamos, dentro das regras e condições, sair dessas mesmas regras e condições e sermos mais livres. É o impulso maior que permite suportar a vida, suportar o amor e fazer com que esse amor amplie, porque o amor ele é livre e o amor ele é universal, né? Realmente é algo que vamos falar mais sobre liberdade, porque ele é muito importante. Mas vamos fazer um intervalo e voltaremos já já para a segunda parte do seu programa, Consciência e Revelações. Você está ouvindo pela Rádio Mundial Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos. Estamos de volta para a segunda parte do seu programa, Consciência e Revelações. E aí, já pegou papel, caneta, lápis? Então vamos aos avisos de hoje. O que teremos hoje? Já estamos em novembro, hein? Olha aí, né? Então, agora vem Dia de Todos os Santos, aí vem Finados, e a gente tem o quê? A gente tem Halloween, que já foi, não é? Halloween,
significa Hallow, né? Ou seja, o dia de todos os santos, onde todos os santos têm o mesmo poder, porque é o dia de todos os santos, então a gente pode chamar qualquer santo. E aí colocou o seu dia, não é? Da bruxa, o dia do Halloween, o dia da bruxaria, do terror e da alegria, exatamente nesta data. Aí tem o dia dos mortos, o processo dos mortos, e aconteceu numa sexta-feira, não é? Então aí vem a conexão com sexta-feira 13, porque dia 31 caiu na sexta-feira. Aí vem a história da sexta-feira maldita, que é a sexta-feira 13, que 13 é o número do azar, porque na realidade existiam 13 à mesa, onde o Shua Ben Pandira, o Jesus bíblico, celebrou a Santa Ceia, e de lá então foi o flagelo da humanidade, onde ele foi crucificado, né? Aí teve a figura do traidor, né, que foi Judas, que não é traidor, ele foi um herói, no contexto dos mistérios críticos maiores, como a gente sempre fala através das nossas programações, e aí vem, somando tudo isso, uma coisa muito interessante. É o dia da bruxa, é o dia dos vicanos, ou daqueles que celebram os cultos vicas. Então, o que a gente vai fazer em cima disso? Temos que aproveitar essas forças. Elas são mais atuantes na Irlanda, na Europa, nos Estados Unidos, do que aqui. Mas não deixa de ser o dia das bruxas. Então nós vamos falar sobre isso, usar toda essa força oculta que existe dentro da magia, dentro do ocultismo, e vamos falar isso na nossa palestra de hoje à noite, das 20 às 21h30. Então, palestra das 20 às 21h30, o uso positivo das forças ocultas. Uso positivo das forças ocultas. E as forças ocultas são infinitamente maiores do que as forças aparentes. Existem mais coisas ocultas, escondidas, desconhecidas, do que propriamente conhecidas pela entidade humana. Então, usar as forças ocultas é usar algo alavancado, algo muito mais poderoso do que aquilo que a gente conhece. Então o oculto, ele tem um poder incrível, um poder fantástico, que as religiões, as filosofias, os fanatismos, os dogmas e os medos ocultam e não deixam a pessoa enxergar. Então nós vamos falar, o tema da nossa palestra de hoje é super importante. Convoco você para entender todo esse aspecto oculto que tem dentro de você, que tem dentro da natureza e que existe oculto no universo como um todo. Então, o uso positivo das forças ocultas que poderão realmente transformar a sua vida, potencializar você. O uso positivo das forças ocultas é fundamental, é o tema da nossa palestra de hoje, às 20 horas até 21h30. Depois, das 18h30 às 19h30, antes, nós teremos a prática da meditação consciencial. 18h30. A gente dá uma parte teórica e depois a parte prática. E na parte prática a gente ensina a técnica da meditação, que é a técnica que permite dominar o corpo físico, o corpo vital, toda a nossa vida, o corpo astral, sentidos, sentimentos, emoções, instintos, o corpo mental, toda a nossa mente, capacidades mentais, e sob esse domínio, elevar a consciência do físico para o etérico, o vital, do etérico ou vital para o astral, do astral para o mental e do mental para o espiritual, e aí então fazer fluir a consciência espiritual ao nosso estado de ser. Isso libera o nosso inconsciente, porque a gente entra conscientemente no inconsciente, e isso vai se repetir toda noite quando a gente dorme e entra no estado de sono profundo. Então a meditação leva a entrar gradativamente no estado de sono profundo com consciência. E quando a gente começa a ter os primeiros resultados, aí começam a surgir clareaudiências, clarevidências, percepções de cores, percepções superiores, dons, faculdades, potencialidades, coisas maravilhosas. Não existe prática mais rápida, mais intensa, mais direta do que a meditação para soltar tudo aquilo que está represado ocultamente dentro de cada um. Então veja que isso que eu estou falando da meditação, de uma abrangência maior e diferenciada, eu vou falar na palestra, o uso positivo das forças ocultas, das 20 às 21h30. Né? E depois nós temos às 15 horas, das 15 até as 18 horas, nós temos workshop falando do tarô.
Então nós estamos falando das lâminas do tarô. Do tarô maior de Oswald Wirth e do tarô da Nova Era. São lâminas importantíssimas e um conhecimento que realmente é muito pesado, muito forte. Pesado que eu falo em termos de conteúdo, em termos de riqueza, não é? Porque o ouro é pesado, é um peso específico maior que tem. Então é fantástico, então é um conhecimento que vale ouro, e ouro é muito pesado. Então veja que a gente tem todo este processo, né, através do tarô. Então é o tarô maior de Oswald Wirth. Entendendo uma lâmina que seja, você tem toda a rotina, todo o caminho para chegar à essência da revelação do tarô. Então o tarô é vivo, ele existe, não é exatamente como está na carta, mas ele existe tridimensionalmente, parecido com aquilo que está na carta, e que nós devemos chegar através da nossa intuição, sabedoria ou da nossa percepção espiritual para que ele se manifeste. E quando ele se manifesta, vem o oráculo. E o oráculo sabe tudo sobre qualquer coisa. Cada lâmina é simplesmente fantástica. Já fizemos um trabalho com a lâmina 1, o mago. Fizemos com a lâmina 2, papisa. Então hoje vamos fazer com a lâmina 3. E como ela é muito próxima da lâmina 4, né? Então é a lâmina 3 que chama Imperatriz. E a lâmina 4 que nós chamamos, né? A lâmina que a gente chama a lâmina do Imperador, né? Então, a gente tem essas duas lâminas hoje. A Imperatriz e o Imperador. Então, é um conhecimento muito interessante que a gente vai passar para vocês sobre todo este processo evolucional, né? Então, tarô maior, né? Lâminas 3 e 4, é imperdível hoje das 15 até as 18 horas, repetindo, meditação das 18h30 às 19h30, meditação concessional, e na sequência a gente tem a palestra, falando do uso positivo das forças ocultas. Isso é muito importante, porque existem forças ocultas negativas e forças ocultas positivas. Então, já que eu quero uso positivo, eu vou usar as forças positivas que existem ocultamente em tudo o que é manifestado. Perfeito? Então, esses são os avisos que eu queria dar relativo aos cursos. Bom, relativo aonde vai ser dado, né, em que local, é na Consciência Cósmica. Ela fica na rua Alberto de Oliveira, 70. Onde fica a Consciência Cósmica? É fácil. Estação do metrô é Brigadeiro. Aí você está na Brigadeiro, você está de automóvel, a pé, pouco importa. Você sai da Paulista, desce a Brigadeiro, rumo ao Centro Velho. Aí são 2 quarteirões curtos. Tem no primeiro tem a Imaculada Conceição e o Extra. Então, você saindo da Paulista, descendo da Brigadeiro, virando o Extra lá, segunda rua à direita, né? Descendo é a segunda rua à direita e primeira à esquerda. É uma rua sem saída, Alberto de Oliveira, e ali a gente dá cursos, palestras, onde tem a Consciência Cósmica. Então, o telefone 3287-7022. 3287-7022, né? Então, ligue lá, tome informações para as atividades de hoje na Consciência Cósmica, né? E lá também você tem a loja virtual, tem mais de 400 temas de CDs de autoajuda, CDs sobre cursos de hermetismo, de iniciação, CDs de iniciação a Melquisedeque, iniciação a Maitreya, cursos completos de teosofia, de fundamentos da teosofia, cursos completos de antropogênese e de cosmogênese, cursos completos são 16 CDs cada curso e são CDs duplos, curso completo, por exemplo, de iniciação aos mistérios maiores e menores, de autoconhecimento das fisiologias natural e oculta, desenvolvimento de dons, faculdades e potencialidades, Lilith, o maior fenômeno da mulher, dragão do umbral, olha, é fantástico. Autoconhecimento dos sonhos, magia angélica, magia dos salmos. Olha, são 400 temas, para você ter uma ideia. Não dá para falar dos 400, senão a gente não faz outra coisa, só fica falando de temas, não é isso? E se você for lá, então você tem isso disponível, né? E também esses temas você pode adquirir via correio, você manda uma carta para mim, né? Para a Caixa Postal 26001, CEP 05513-970, Caixa Postal 26001, 26001, CEP 05513
970, São Paulo, SP. Põe lá, solicite informações, eu te mando os CDs disponíveis por carta. E se você quiser por internet, mande um e-mail para mim para cd@mistérios-revelados.com, cd@mistérios-revelados.com. Solicite informação, eu te mando por e-mail. E a vantagem de receber ou por carta ou por e-mail é que a gente mantém o contato para dirimir eventuais dúvidas sobre o material que você vai estudar ou vai se interessar, tá bom? Então, esses são os recados relacionados aos cursos. Tem a nossa viagem para São Tomé, onde eu vou comemorar, falar de profecias, falar de Nostradamus, e por coincidência o meu aniversário também, que é dia 14 de dezembro. Sairemos dia 12, rumo de dezembro, hein? Nós estamos em novembro, dia 12 de dezembro, e rumaremos para São Tomé das Letras, para vivências, experiências, canalizações, cachoeiras, palestras. Então é muito gostoso. Então, informações na Consciência Cósmica, 3287-7022. E também aqui, passou um pato aqui, deixou um aviso, que é do Evaldo Ribeiro, domingo, dia 2, não é isso? Eu não vou ter atividade na Consciência Cósmica, mas vai ter uma atividade aqui no dia 2, com comunicadores da Rádio Mundial. É o grande encontro de comunicadores que vão participar: o Evaldo Ribeiro, o Irineu Gaspareto, o Moisés Isaac e o Wagner Borges, não é isso? No Instituto do Wagner Borges. Não é? Domingo, dia 2, às 13 horas até às 19 horas. Das 13 até 19 horas, esses quatro: Evaldo Ribeiro, Irineu Gaspareto, Moisés Isaac e Wagner Borges. O Instituto do Wagner Borges fica na Rua Gomes de Oliveira, 168, e o telefone é o 2063-5381. 2063-5381, né? Então, eu faço esse comunicado aí em nome do Evaldo Ribeiro, tá bom? Então, esses são os avisos que eu queria dar. Na Consciência Cósmica, novamente, 3287-7022, né? E o Donizete aqui já abriu os telefones. Faltou falar do Super 8 TV, né? Então, internet 24 horas, Super 8 TV, 8 em número, www.super8tv.com.br, 8 em número. Eu tenho programas lá diuturnamente, 24 horas. Clique on demand, que é o arquivo de programas, Mistérios Revelados Ademar Ramos, e dá um download. São programas de 20 minutos. Isso, você vai lá, assiste à vontade, e é muito interessante também. E eu fico falando de assuntos importantes para você, tá? Esses são os avisos. E o Donizete, todo de black, todo bonitão aqui, já disponibilizou os telefones prefixo paulista 3016, telefones do ouvinte 1766, 1767, 1768, e já temos ouvinte. Alô, é? Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. Como é que vai? Tudo bem, e você? Tudo bom. Um abraço para o senhor, um abraço para todos os ouvintes, para todos os nossos amigos, tá? Obrigado. Dentro desse tema que o senhor está falando, professor, eu queria só fazer um comentário que vai dar a pergunta, tá? O mental concreto, ele é um obstáculo, entre aspas, para que a gente possa perceber, sentir a realidade e a verdade, né? Sim. Eu queria que o senhor comentasse se a busca da alma, a busca da mônada, né? A busca do nosso Deus interior, pode fazer com que a gente perceba, sinta essa liberdade que o senhor está falando, tá bom? Sim. Um abraço. Um grande abraço. Bom, a liberdade, não é? Ela é proporcional, a liberdade de cada um, ela é proporcional aos neurônios. Por exemplo, se você tem os neurônios travados pelo processo da educação, os neurônios com medo disso, medo daquilo provocado pelas religiões, os neurônios pelos dogmas, preconceitos, porque não são conceitos, são preconceitos, portanto não são verdadeiros, são falsos, são parciais. Então, se você tiver uma mente travada, você tem que fazer o quê? Você não tem liberdade. Então, você vai reagir sempre do mesmo jeito e a sua mente, ela é reativa. E a maioria das pessoas é reativa. Você fala assim, você é burro. Ele fala, burro é você. Filho disso, é filho daquilo. Né? Então xinga a mãe, não sei o que lá. Então a gente repete sempre as mesmas coisas. Porque a nossa mente não é livre. A nossa mente é travada. E isso faz com que a gente seja reativo. Para não ser
reativo, o que você tem que fazer com a mente? Soltar a sua mente. Então você tem que desbloquear os neurônios. Se você já tem caminhos forçados, que sempre você vai fazer a mesma coisa, vai sempre pelo mesmo caminho, repete sempre da mesma maneira, tem sempre os mesmos medos, os mesmos dogmas, os mesmos preconceitos, o que acontece? Você tem os neurônios travados e eles não conseguem fazer sinapse, eles vão sempre pelos mesmos caminhos. São neurônios viciados, presos, empedrados, né? Incrustados, enferrujados. Então o que acontece? Você não é um livre pensador. Para ser um livre pensador, você tem que desmanchar todas essas cadeias, você tem que desmanchar todos os seus dogmas, todos os seus preconceitos e fazer com que os seus neurônios fiquem livres. Cada neurônio é uma célula nervosa, não é? Gordurosa. E cada célula dessa pode fazer 150 mil sinapses ou aproximações. Mas se você tem neurônios que já estão sempre reservados, presos, marcados, empedrados, vinculados a dogmas, preconceitos, eles não são livres para fazer conjecturas e fazer estruturas ou amarrações ou caminhos livres mentalmente. Então, como é que a gente consegue chegar no conceito de liberdade através do pensar? Primeiro é quebrar não ser reativo, não reagir sempre da mesma maneira. Ou seja, pensar, ser um livre pensador. E ser um livre pensador é não ter dogmas, preconceitos ou caminhos empedrados, ou você reagir sempre de uma mesma maneira. É você agir de acordo com cada situação, de acordo com qualquer fato ou acontecimento. Então você tem muito mais liberdade de ser. Isso te dá mais criatividade, mais amplitude, mais capacidade da mente. Então, quando a gente tem esses dogmas que as religiões provocam, que os pastores enfiam na cabeça, que os padres enfiam na cabeça, que os religiosos enfiam na cabeça, não sou contra eles, não. Mas eles deviam deixar a pessoa também ter o seu livre pensamento. Eles não deixam. Então, o livre pensador não tem nada disso. Ele aceita a religião, mas ele faz o caminho que ele quiser em cima da religião. Ele muda os conceitos como ele quiser. Ele ajusta os conceitos. Não é sempre só esse salva, só aquele resolve. Não pode isso, não pode aquilo. São caminhos travados. Então, o fato de ter polícia na rua não quer dizer que isso vai me inibir de fazer uma coisa errada. Eu não tenho que fazer uma coisa errada, não é porque ter polícia na rua. Pode tirar a polícia na rua. Se eu tiver padrões de ética e moral, não precisa ter polícia na rua e me vigiando, né? Eu não vou fazer coisa errada. Pode apagar a luz que eu não vou fazer saque aí nas lojas ou quando ninguém vê. Não é? Então, se eu tenho um princípio de honestidade, princípio de ética, princípio de justiça, então isso não importa. E agora não, aí tem coisas marcadas que é para a pessoa estar limitada naquilo. Então, os neurônios ficam travados e é por isso que a média das pessoas tem uma capacidade mental de 3%. Mas se você solta os neurônios e faz com que eles possam fazer sinapses livres, aí sim você se torna um livre pensador. Aí então, por exemplo, Deus é uma coisa, a religião é outra coisa. Então Jesus é uma coisa, Buda é outra, Maomé é outra. Então a gente tem que entender esse jogo todo, né? Então não é só aquele, não é só aquilo. Então a maioria das religiões, elas exigem obediência total a um ser, a algo e a uma regra, a uma condição, como eu falei no início. Então, para eu ter liberdade de pensar e usar meu pensamento, né, para ir nesse caminho, eu tenho que ser um livre pensador. E só tem uma maneira de ser livre pensador, é não ter mente reativa, é ter uma mente acondicionada a cada fato, acontecimento. E para que isso aconteça, tem que estar totalmente livre de gosmas, de grude ou de caminhos travados. Então, tem que ser uma mente livre com neurônios livres, para que eu possa fazer todas as sinapses ou aproximações dos neurônios possíveis e ter uma liberdade total de pensar, indo de menos infinito a mais infinito, de cima para baixo, abarcando tudo. Então, esse é o processo onde existe a liberdade. Uma pessoa só se torna livre se ele for um livre pensador. Se ele seguir qualquer sistema que trave qualquer coisa, condicionando qualquer coisa, ou brecando qualquer coisa, ele não é livre pensador, porque o pensamento tem que ser livre, porque Deus é livre, ele criou um universo que chama-se caos, mas é um caos onde a organização está presente, é um caos organizado. Então Deus é Mahati, ele pensa livremente, então Deus tem em si a própria liberdade. Então a liberdade é proporcional ao que, Roberto?
ao grau de fanatismo que a pessoa tem, aos medos que a pessoa tem, aos traumas que as pessoas têm, aos caminhos travados, à capacidade criativa que a pessoa tem. Então nós temos que quebrar tudo isso para sermos livres pensadores. Aí sim eu começo a entender o que é liberdade. Enquanto eu tenho caminhos cerebrais travados, eu não sei o que é liberdade. E o Donizete tem mais ouvinte na linha. Alô? Alô, boa tarde. Quem fala? É a Marta do Jardim da Conquista, São Paulo. Tudo bem, Marta? Ai, do Jardim bem, da professor, Conquista. te amo, viu? Que sotaque que é esse, Marta? Hein? Eu sou pernambucana. Pernambucano, logo que eu percebi. Né? E aí, qual é a sua pergunta, Marta? Ô, professor, eu ganhei o CD do senhor de meditação e uma das perguntas é essa. Eu faço, graças a Deus, eu consigo, assim, entrar em relaxamento. Relaxamento não, realmente eu adormeço meu corpo todo, é impressionante. Isso. Mas quando eu fico para visualizar como o senhor manda, que o senhor fala pra gente não visualizar, esperar, né? Isso. Olha, eu vim fazendo bem uns 15 dias, um mês, e só uma vez que eu consegui ver assim, automaticamente um bebê, depois uma mulher toda de branco. E a maioria das vezes fica tudo escuro, mesmo eu não vejo nada. Então, por que fica tudo escuro? É simples, porque nós somos escuro-videntes. Né? Então, até ser clarividente tem que surgir o claro. E onde que surge o claro? Né? De onde surgiu a luz? A luz surgiu da treva. Das trevas surge a luz. Então a gente tem que entrar nas trevas e buscar a luz. E a luz surge das trevas. Então de repente começa a revelar cenas, fatos, símbolos, acontecimentos, desenrolar de coisas, né? de fatos em si. A gente vê coisas maravilhosas, mas isso é pouco a pouco, para e passo, praticando a meditação. Quanto mais a gente quer, menos consegue. Quanto menos a gente se importa, mais o resultado dá. Esse é o processo, tá bom? E outra pergunta. Sim. Mais duas, professor. Uma delas, vou falar rapidinho, que senão não vai dar tempo. Tem uma só delas 2, é a respeito 3 da minutos. mãe Kuan Yin. Porque a mestra Kuan Yin não tem, assim, tem os 7 mestres e não entra ela. E uma Desculpe. A respeito das Um instantinho só, pera um pouquinho só. Repita, por favor, que eu não consegui ouvir. Você falou muito rápido. Não, assim, ó. A respeito da mãe Kuan Yin, existem os 7 mestres. Mãe Kuan Yin, tá, 7 mestres. mestres. sempre fala. É. E por que não cita também ela? Eu não cito? Lógico que eu não cito. Vou dizer por quê. Tá bom? E a outra pergunta, professor. A respeito das bruxas, um dia eu escutando o senhor, ouvindo, né? O senhor falou a respeito de uma bruxa que ela se transformou em bruxa para tentar salvar a vida dela, lembra? A respeito da primavera? Sim. Se der tempo o senhor responder, porque tá muito em cima. Agora vai ser difícil. Muito obrigado, professor. Mas na palestra de hoje eu vou falar, tá bom? Tá bom, até logo. Então, um grande abraço. Bom, então a gente vai falar da mãe Kuan Yin, tudo isso. Então, o que existe, né? A gente pertence a uma linha iniciática. A linha iniciática tem 7 mestres, né? E cada um dos 7 mestres tem um aspecto masculino e feminino, porque eles são andrógenos. Então, quando eu falo de São Germano, existe o São Germano homem, existe o São Germano mulher. Quando eu falo, né, do aspecto de Moria, existe o aspecto masculino e o aspecto feminino. Eles são andrógenos. Se não fossem andrógenos, eles não seriam do primeiro círculo de Agartha ou do envoltório centenário principal. O envoltório centenário principal é andrógeno. Então, quando a gente fala de Moria, Hilarião, de Walcurt, Serapis Bey, Veneziano, Kuthumi, Germano, eles são seres andrógenos, são seres espirituais. Então, aí não tem nem homem, nem mulher, nem masculino, nem feminino. Por isso que a gente não fala no aspecto feminino, mas eles também não são homens, são andrógenos. Isso a gente explica e as pessoas às vezes esquecem e falam que eles são homens, né? Então, todos eles têm um aspecto, né? Então, o nome de São Germano é Lorenzo Paolo, né, Feliciano. E o nome de São Germano feminino é Lorenza Feliciane Domiciani. Então, é Lorenza Feliciane Domiciani, né? Então, é Lorenza. E o masculino é Lorenzo. Então, quando eu falo São Germano, é andrógeno. Quando eu falo São Germano manifestado no aspecto homem, é Lorenzo Paolo Domiciani, que é o grande mestre São Germano, né, masculino. E quando fala do aspecto feminino de São Germano, é Lorenza Feliciane Domiciani, que é o aspecto feminino. Então, Kuan Yin é dentro de uma tradição, não é dentro da minha tradição iniciática, mas a mãe Kuan Yin, ela tem correspondência a outros aspectos femininos desses androgenismos que eu falei. Isso é o que eu entendo por quem fala em nome de mãe Kuan Yin. Ninguém está dizendo que ela não existe, que ela não é boa, que ela é isso, que é aquilo. Simplesmente ela não está dentro da estrutura teosófica na qual a gente se iniciou e está iniciando as demais pessoas
que é o processo que a gente segue, né? Mas existe, sim, Conin representa todo aspecto da terra, todo aspecto da saúde, todo aspecto feminino. Então existe sim 7 mestras da humanidade, elas são conhecidas como 7 Pleiades, não é isso? Então a gente tem o nome das Pleiades. Electra, por exemplo, é uma Pleiade muito ligada ao nosso processo existencial consciencial, não é? Então a gente tem as 7 Pleiades, que algum dia eu vou fazer um programa falando exatamente dessas Pleiades setenárias, tá bom? Mas da bruxa, então vamos falar hoje à noite, porque qual é o tema da nossa palestra de hoje à noite, né? Então nós vamos falar o lado positivo das forças ocultas, né? Então, o uso positivo das forças ocultas. Na consciência cósmica, às 20 horas, né? Então, a gente vai falar do processo da bruxa, da Wicca, de tudo isso, aproveitando ontem que foi Halloween, dia de Todos os Santos, finados e todo esse ambiente aí relacionado ao oculto, né? Então, o uso positivo das forças ocultas, das 20 às 21h30, das 18h30 às 19h30, a prática da meditação consciencial imperdível, aguardo você lá, e das 15 até as 18 horas, Tarô Maior de Oswald Wirth, falando das lâminas 3 e 4. A lâmina 3 é a Imperatriz, a número 4 é o Imperador, né? Tá bom? Então, esses são os avisos. Telefone da Consciência Cósmica, ligue lá, 3287-7022. Agradeço o seu amor, seu carinho, sua atenção, sua audiência. Agradeço a você que ligou, agradeço a você que não conseguiu ligar e continue aqui na sua Rádio Mundial. Vem aí Equilíbrios com Adriana Splendore na sequência. E meu programa vai ser reprisado às 5 da manhã. Tchau, gente. 5 da manhã de domingo. Tchau, gente. Fique com Deus e vamos para frente. Acabamos de apresentar pela Rádio Mundial Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos. Estaremos de volta sábado que vem, à 1 da tarde.